Nós já assistimos ao primeiro episódio de Chespirito Sem Querer Querendo, a série que conta a vida de Roberto Gomes Bolanhos e os bastidores das séries Chaves e Chapolin. Tá curioso? Quer saber o que a gente achou? É logo depois da vinheta. Logo nos primeiros momentos, nós já somos avisados de que aquela série é baseada no livro do Roberto, na autobiografia dele, né? Sem Querer Querendo, Memórias. De fato, seria natural, até porque a série tem um nome parecidíssimo, né? Chespirito Sem Querer Querendo, mas nós também temos ali alguns avisos de que, apesar de ser baseado na vida do Roberto, alguns fatos e pessoas foram adaptados. Isso nós já sabíamos quando a gente lembra que a Florinda Messa e o Carlos Villagrán não aceitaram que seus nomes estivessem envolvidos na série. Acredito que alguns outros nomes pontuais também tenham sido alterados para evitar qualquer problema, qualquer conflito, já que alguns fatos que já são de conhecimento público, porque ao longo desses anos aqui nesse fórum e também em diversos sites, nós fomos estudando ali a história das séries e dos bastidores dela. Logo no começo, a primeira cena ali, a gente tem os bastidores da caminhada da solidariedade, daquele evento ali gigantesco com o elenco de Chaves na Colômbia em 1981. Então aquele primeiro teaserzinho, aquela primeira cena mostrada ali de Chespirito na divulgação, de fato é a primeira cena da série. E é dali que nós vamos ter as memórias de Roberto sendo revividas, sendo recontadas. É muito bacana pontuar no aspecto da direção que o formato de tela vai mudando de acordo com a passagem, de acordo com o período que a gente está vendo. Nós mergulhamos nesse período já ali nos anos 30, na infância do Roberto. E quando a gente vai para a infância do Roberto, a imagem em preto e branco e a gente já vem para a imagem 4x3, a imagem já mais quadradona, assim como as séries mesmo, assim como Chaves e Chapolin. Enquanto o tempo presente, ali em 81, já é a tela inteira. Tem outras passagens ali da vida do Roberto, dos anos 50 e tudo mais, que não é nem uma coisa nem outra, é um híbrido ali, Também referência ao cinema da década de 50 e tudo mais, quando surge o widescreen. Então, nesse aspecto técnico, a direção do Rodrigo Santos é muito, muito boa. Vamos começando então a falar dessa história, dessas memórias do Roberto, Na infância a gente tem algumas alegorias ali, algumas licenças poéticas para explicar como que o Roberto continuou sendo a criança, continuou sendo aquele chavinho ali já com seus 40 e tantos anos na década de 70. Então nós somos apresentados a família do Roberto, nós somos apresentados a mãe, aos irmãos, o Roberto sendo o filho do meio. E é engraçado quando a gente vê que o Roberto, criança, ele era deslumbrado em ver tudo o que o cerca, mas já era brincalhão, já era divertido, ele já era o mais artista dos três irmãos naquela rápida passagem que a gente tem ali. E quando a gente vai para os anos 50, é maravilhoso. Já em 51 a gente vê o Roberto, não é artista ainda, não é roteirista, não é publicitário. A gente vê o Roberto fazendo as suas palhaçadas, as suas brincadeiras, que ele já citava na sua autobiografia, de um jeito muito mundano, muito comum, na sua vida mesmo. Então a gente tem ele trabalhando numa empresa que ele não queria trabalhar, numa função que ele não queria trabalhar, e louco para sair daquele trabalho para encontrar os amigos. Amigos dos Aracuanes, que era a ganguezinha de amigos ali dele, que também é citada na autobiografia, que é citada em diversos documentários, mas que aqui a gente vê de uma outra perspectiva. A gente vê ele vivendo, não é ele contando sobre a vida, é ele vivendo de fato. E então nós sentimos a pujança dele jovem, dele buscando ser ele mesmo, na verdade, se encontrar, tentar entender no que ele é bom, já que ele é insatisfeito no trabalho. E a gente também vê ali a primeira paixonite dele, o primeiro amor dele, que é a Graciela, obviamente, o primeiro amor que eu falo, a primeira esposa, Claro que como um jovem ele deve ter tido diversas aventuras, como ele próprio cita, mas a primeira mulher que o encantou quando ele ainda era um garoto, e ela também é uma garota, era de fato a Graciela. A gente tem então nesse flashback, nessa primeira fase da série, o Iván Aragón interpretando o Roberto Gomes Bolanhos, o Chespirito. Então o Pablo Cruz é o
Roberto dos anos 70 e 80, e nos anos 50 ali a gente tem o Ivan Aragorn, que está muitíssimo bem, e eu disse isso nas primeiras impressões que a gente soltou lá no X, que ele é a melhor coisa do episódio, de fato ele é a melhor coisa desse primeiro episódio, pela presença, pelos trejeitos, pela forma como ele consegue trazer o Chespirito para a cena, mas exatamente aquele Chespirito que a gente vê nas entrevistas é mais leve, não aquele tímido meio de lado, sabe, aquele meio ressabiado, receoso, não. O Chespirito que a gente vê naquelas fotos mais antigas, o Chespirito que está naquelas primeiras fotos que tem até na exposição de Chaves, a exposição, que tem no Chespirotadas, no Fotos Raras, nas páginas que nós mesmos, no próprio fórum, naquelas fotos mais antigas que nós postamos e nós sentíamos uma vibe mais leve, não fica só na foto, não fica só na aparência, né? A gente vê muita coisa que o Roberto usou de si mesmo em Chaves e Chapolin, já nos trejeitos, já na interpretação, já no modo leve de encarar a vida que o Roberto do Ivan Aragorn traz aqui nesse começo. A Graciela, que é interpretada pela Macarena, de um jeito muito doce, muito leve e não digo cheio de si, mas com muita postura. Uma postura de uma moça jovem que está, claro, começando agora a sua vida amorosa, mas que ao mesmo tempo já é bem decidida do que ela quer para o futuro dela. Então tem algumas passagens muito engraçadas relacionadas à vida profissional do Roberto e que visivelmente ele tá maluco para contar para Graciela sobre a nova fase da vida dele. Algo que não acontece dentro de casa. A direção muda um pouco quando ela aborda o Roberto com os amigos, fora de casa e nas poucas cenas que nós temos dentro de casa ali com a mãe dele e com os irmãos, já na fase adulta, ali no início da fase adulta. A dona Elsa Bolaños-Cacho, ela é visivelmente mais retraída pela postura de mãe da década de 50, mas também por não ter mais a presença do marido, por cuidar dos filhos sozinha desde sempre. Ela é avessa à televisão, ela não quer que tenha uma televisão na casa dela, porque é coisa de rico e eles não são ricos. Ao mesmo tempo, ela está muito triste com o que o Roberto decide fazer, que é sair do trabalho que ele está para buscar algo novo. Esse algo novo nós sabemos bem o que é, e para quem não sabe, é o início da jornada dele até o que nós conhecemos hoje como Chespirito, né? Então é o início do Roberto escritor. Mas como que ele sai de uma vida de engenheiro e vai para a vida de roteirista, de redator publicitário, né? Todas as passagens principais que nós já conhecíamos do Roberto, da vida dele, já é transposto para cá, esse início da carreira dele. E muito bem transposto, porque não é caricato. Não é só cumprir tabela, sabe? Fazer, não, tem que ter isso, tem que ter isso, tem que ter isso. Não, é mais natural. É mais natural e é muito próximo do que a gente espera enquanto fã, né? De que não fosse um teatrinho, né? Que fosse realmente bem feito. Que a gente sentisse o valor de produção ali, que fosse algo legal de assistir, que contasse a história e que mesmo com algumas licenças poéticas para amarrar melhor aquilo tudo, que fosse respeitoso. E é respeitoso nesse aspecto, nesse primeiro episódio. A gente tem também ali, avançando um pouco mais, e avançando assim, a série ela viaja um pouco no tempo. Então, ora ela tá nos anos 30, ora ela tá nos anos 50, que é o que mais apareceu aqui, foi a década de 50, ora 78 e ora ali 81 na Colômbia, nessas memórias. Quando a gente está em 78, a gente tem o elenco já existindo, a série já ali no seu auge, por assim dizer. E alguns elementos foram mexidos, para que alguns elementos da história aconteçam meio que juntos, num grande momento. É uma forma de você conseguir consolidar a história mais blocada, mas mais fluida ao mesmo tempo, para não ficar aquela divisão estranha ano a ano, toda hora, e para que as coisas não vá e venham de uma vez só, ou melhor, várias e várias vezes, porque isso atrapalha a ideia. Então, por mais que seja a história da vida de uma pessoa, também tem que ser uma história só para a gente entendendo continuamente ali ao longo dos 8 episódios. E nesse primeiro episódio, visivelmente já está estabelecido que muitos fatos que aconteceram num intervalo maior de tempo vão acontecer num tempo menor ali, num ano só, numa época só. Outro destaque aqui que vale muito a pena pontuar é o Juan Lecanda.
O Juan Lecanda, ele interpreta o Carlos Villagrán. Bom, ele interpreta o Marcos Barragán, que é a figura que nós temos aqui do Carlos Villagrán dentro da série, já que não podemos usar o nome dele, parará, né? A gente não tem isso dentro da série, mas a figura dele é o Carlos Villagrán. Ele está interpretando igualzinho o Carlos da vida real, o Carlos que a gente conhece das entrevistas, o Carlos que a gente conhece dos shows, dos momentos com o público. E eu ouso dizer que alguns vão dizer que é maldade, mas tá tão fiel, mas tão fiel, que até o ego do Carlos Villagrán tá presente ali na interpretação do Juan. É incrível, é verdadeiro. E não é caricato, mas tem aquele quezinho, aquele sorrisinho, sabe, de Kiko, de Carlos Villagrán mesmo. Então o Marcos Barragán ali presente em cena, para mim é o terceiro maior destaque. Primeiro, pelo Roberto Gomes Bolanhos, do Aragón. Segundo, pela própria Macarena interpretando a Graciela, que tá doce, tá magistral e que norteia muito já da vida do Roberto. E o Juan Lecanda como o Marcos Barragán. Eu não consigo colocar o Pablo Cruz como destaque ainda, porque a história ainda não chegou no ponto dele ser o destaque. Mas o pouco que nós vemos do Pablo Cruz como o Roberto Gomes Bolanhos, nos bastidores das gravações em 78, em 81 e tudo mais, mas principalmente ali em 78, a gente vê o Roberto mais chefe, mais empresário, mais líder de um grupo de atores. Eu não consegui sentir em nenhum momento o Pablo Cruz interpretando o Roberto de um jeito leve. A leveza, a sutileza do texto e da interpretação ficou na primeira fase ali, fica na primeira fase com o Aragón interpretando o Roberto. E o Pablo, nos anos 70 e 80, ele já traz o peso do sucesso e o peso de encarar essa carreira tão complexa, cheia de acontecimentos, cheia de polêmicas e ao mesmo tempo cheia de sucesso, porque é muita gente em volta dele. A gente vê o artista feliz já mesclado a uma melancolia, e a melancolia que estava presente na vida do Roberto também. Por mais que tenha esse ponto aqui da melancolia, a gente ainda deve ver os bons momentos do Chaves, do Chapolin e do Roberto, do Pablo, lá em cima, né? Mais feliz em alguns outros momentos ali dos outros episódios. Aqui mesmo a estrela é o Iván Aragón como Roberto. E nós temos outros momentos, outras passagens dos anos 30 com o pequenino Roberto, com a versão bem criancinha dele, e ali a gente tem um momento especial. Tem uma cena ali de um jantar que a gente tem um flashback dentro do flashback. Mas essa cena já é um pouco spoiler eu contar aqui pra você, então eu vou contar avisando aqui agora que é spoiler, então segura por sua conta e risco. Se você não se importar, tudo bem, é algo sutil, é mais uma participação especial. Eu vou colocar aqui na minutagem o ponto que você pode pular para não ter mais o spoiler, tá bom? Aí você pula essa partezinha, aí eu volto para a análise final. Em determinado momento está acontecendo uma espécie de briga ali entre a mãe do Roberto com ele, porque ela está insatisfeita com a profissão que ele vai seguir. Então a gente tem um flashback do flashback. A gente está na década de 50 e vai para os anos 30, né? E é uma transição porque eles estão lá na sala de jantar e ela fala para ele que ele tá igual o pai dele. E ele fala que o pai dele estaria orgulhoso. E a imagem esvai, assim, a câmera passa e vai ter um quadro. E eu achei o quadro muito parecido com o Roberto Gomes Fernandes. O quadro, ele é do pai do Roberto, Francisco Gomes Linhares. Só que a cara pintada ali é a do Roberto Gomes Fernandes. Falei, pô, vai acontecer, né? Aí a gente vai para os anos 30, com o pequeno Roberto Gomes Bolanhos interagindo com o pai. O pai dele era artista, era pintor e tudo mais. E nós temos, então, o Francisco Gomes Linhares sendo interpretado pelo Roberto Gomes Fernandes, pelo próprio neto, né? O neto interpretando o avô, passando algumas pinceladas e olhando o pequeno Roberto ali do lado dele. Acho que fazia mais de 20 e tantos anos que o Fernandes não interpretava, né? Ele atuou no programa Chespirito com o pai e tudo mais, mas fazia muito tempo que ele não atuava e ali ele fez uma atuação sutil, legal, uma referência bacana. Sabemos que em algum momento a Maria Antonieta de las Neves vai aparecer, que o Edgar Vivar vai aparecer também em outros papéis.
mas ali é muito engraçado. Ali é engraçado não por ser cômico, mas por... Nossa, eu tô vendo o filho do cara interpretando o pai do cara, né? E foi muito legal. Então, qual é a sensação que fica desse primeiro episódio? A história tá coesa, tá bacana, tem adaptações ali temporais para que fique bem encaixadinho. A gente fica com uma deixa do que esperar para o próximo episódio. Todo mundo ali já está reunido, está pronto para grandes eventos, grandes tramas, grandes polêmicas se desenrolando. Nós temos também ainda, como último comentário assim de elenco, a Bárbara Lopes, que aparece sutilmente ali como Meg, e já dá para entender um pouco do porquê talvez a Florinda não goste tanto da série, mas não é desrespeitoso. É factual. Nesse aspecto, nada do que está ali, nesse estilo, nessa atmosfera, nada disso é mentiroso. É muito fiel, muito respeitoso e muito próximo da realidade, só que infelizmente algumas pessoas não gostam tanto assim de serem confrontadas com a realidade do passado. Então a minha nota para esse episódio inicial é 9 de 10. Não chega a ser 10 ainda de 10, porque tem alguns momentos ali que eu espero ver como que vai encaixar lá na frente. Mas para um primeiro episódio, para um início da jornada da vida de Roberta Gomes Bolanhos sendo adaptado, muito bem adaptada, excelente. Esse pontinho aí que falta talvez fique por uma ou outra caracterização de cenário, mas que eu ao mesmo tempo não tenho como criticar, já que eles vão juntar épocas diferentes ali dos anos 70 num único período, né? Então isso eu não posso criticar. Ponto ainda bacana demais para a trilha sonora e para algumas passagenzinhas de frases, de bordões, encaixada na boca de outras pessoas na vida do Roberto, que não fica forçado, muito pelo contrário, é bem explicado, bem colocado, e fica aquele easter egg, né? Aquela sensação de, pô, isso daqui é legal, pô, aquilo ali é legal. E se você gostou do vídeo, deixa seu like, não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e principalmente comentar aqui o que você achou desse primeiro episódio de Chespirito Sem Querer Querendo quando você assistir e o quanto ansioso você está para os próximos episódios. Lembrando que a gente ainda vai fazer muito conteúdo sobre episódio a episódio aqui no canal e comentários mais completos com a nossa bancada aqui do Fórum Chaves, comigo, com o Lucas, com o Alexandre, enfim, com todo o pessoal aqui do nosso time, beleza? Por hoje é só e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!